paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Que Deus possa abençoar a cada um que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, neste momento, antes de iniciar a palavra, vou fazer uma oração, amém? Feche seus olhos, levante as mãos e vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus, porque sem a presença dele nós não entendemos nada, sem ele nós não somos nada. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Senhor Jesus Cristo, desvendar, Senhor, toda a escama, meu Deus, nos olhos espirituais, todas as escamas dos olhos do entendimento, meu Deus, dessa pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos que estão assistindo este vídeo possam, meu Senhor Jesus Cristo, compreender qual é a perfeita vontade do Senhor, e que todo embaraço na mente, e que toda ação diabólica caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo espírito maligno que rouba a palavra da mente das pessoas caia por terra, seja neutralizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essas pessoas que estão assistindo, Senhor, venham entender e lutar com unhas e dentes, para que nós possamos mortificar a nossa carne em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, a palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, se encontra em Gálatas 5:17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não faça o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? É uma palavra gloriosa da parte do Senhor. Mas antes disso, para a gente entender, aqui no versículo 17, que fala que a carne milita contra o Espírito e eles estão em contrito, Porque um não quer que você ceda, o outro também que não quer que você ceda também às vontades da carne, e fica, essa luta espiritualmente, Mas para entender bem, eu fiz os bonequinhos aqui para a gente entender, primeiramente, para nós entender a palavra do Senhor como ela está falando, a gente tem que entender que nós somos trino, Nós temos o corpo físico, para que nós possamos, para que nós possamos estar nessa terra, nós temos que ter um corpo físico. Mas ao mesmo tempo, nós temos um corpo espiritual, E esse corpo espiritual, ele já nos inclina para as coisas de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que a lei, as obras do Espírito são os caráteres, que está em Deus, que é amor, caridade, temperança, essas coisas que eu já citei. Então esse corpo espiritual que nós temos, ele nos inclina para as coisas de Deus. E esse corpo físico, a qual nós temos também, inclina para as coisas da carne. Então nós somos trino. E aí, aqui está nós. Esse do meio somos nós. Como a gente somos trino, temos oportunidade, de
né, enquanto a gente está vivo, né, de permanecer no mundo físico e ao mesmo tempo, né, buscar o mundo espiritual, que é, da parte do Senhor. E aqui estamos nós, nessa constante luta entre a carne e o espírito, aonde quando a gente decidimos buscar o espiritual, a carne nos inclina para as coisas do mundo. Quando a gente tentamos buscar, né, se esforçando para buscar ao Senhor, aí tem sempre aqueles monte de coisa por fazer. De repente a nossa carne coloca pensamentos, traz à nossa memória coisas que nós temos que fazer, coisas que a gente decidimos deixar um pouquinho para buscar o espiritual. E de repente a carne quer nos dominar, nos distrair, fazer com que a gente venha ficar muito ocupado nesse mundo aqui físico, né? Para que a gente não busque o espiritual. Mas a gente que somos evangélicos, crente, nós entramos, né, nessa guerra. Por quê? Porque sabemos que essa inclinação para a carne é morte e a condenação se eu me inclinar para as coisas da carne. E então, nós sabendo disso, nós temos que agora, né, mortificar as obras da carne, do homem natural, para que nós venhamos viver em espírito, fazendo a vontade de Deus. Porque se eu viver em espírito, não há condenação para mim, porque eu vou ser justificado por Cristo. Então tem essa luta, esse conflito dentro de nós. E muitos acham que ser crente, né, você entra na igreja, você aceita Jesus. Na hora que você entra e aceita Jesus, seu nome é registrado no céu. Então você faz um registro, você é registrado no céu. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, seu nome está registrado no céu. Para que você, quando partir dessa vida para a eternidade, como seu nome vai estar registrado no céu, você vai poder entrar no céu e viver com Cristo, certo? Por isso que nós temos que ir à igreja, aceitar Jesus como nosso único Salvador e fazer o nosso registro no céu. E depois que a gente fazer o nosso registro no céu, aceitando Ele, agora a função de todos os crentes é mortificar as obras da carne, porque a carne é um inimigo mortal. A carne não vai deixar a gente buscar o espiritual. E se a gente vacilar, se a gente não ter um cuidado, nós perdemos a nossa salvação, mesmo a gente estando dentro da igreja. Porque agora a nossa função é mortificar a nossa carne. Porque a carne, quem está na carne não pode agradar a Deus. Então a função de todos nós é mortificar as obras da carne, para viver o querer de Deus, submeter a este corpo nosso, né, que tem tendência para o pecado, que tem tendência para muitas coisas erradas, a submeter a palavra do Senhor e andar em espírito, porque a palavra de Deus fala que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, ao Pai, em espírito e em verdade, ou seja, quando a carne nossa está mortificada, as obras da carne, os desejos corruptos que há dentro do nosso coração, o desejo de se prostituir, o desejo de mentir, o desejo de invejar, todas essas coisas que vêm da carne, né, do homem natural, tem que ser mortificada para que eu possa viver, né, as obras do Espírito, andar em Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. Então devemos viver em Espírito. Agora, essa é a nossa missão de todos os crentes, submeter a palavra do Senhor e viver uma vida em espírito e em verdade para agradar ao Senhor. Amém? Porque se a gente estiver pensando assim, mas a Bíblia diz que pela fé eu já estou salvo. Mas a Bíblia fala também da fé, que a fé sem as obras, ela é morta. Então, se eu tiver fé em Deus e não submeter o querer de Deus, a fé para Deus é morta. Então, assim, a fé e as obras têm que estar junto. Que obras? Do Espírito. Tendo fé em Deus, buscando, mortificando as obras da carne
e vivendo as obras do Espírito. Essa é a fé verdadeira, porque Cristo vai nos aceitar, porque a gente estamos mortificando a nossa carne. Então a gente está vendo muitas coisas erradas em nossa volta, as pessoas vivem uma vida totalmente carnal dentro das igrejas, sabe? E achando que assim vai ser salvo, e assim é certo, sem mortificar a carne. Mas o que eu aconselho, né? Que a gente mortifique a sua carne. Leia a palavra do Senhor. Mortificando a nossa carne. Como a gente pode mortificar a nossa carne? Orando, porque crente tem que orar. Crente vai morar aqui no reino espiritual. Então, o crente tem que estar em oração, tem que estar em leitura da palavra, vendo a vontade de Deus, para submeter nas suas vontades, para mortificar a sua vontade e submeter a vontade de Cristo. Tem que estar jejuando, porque o jejum nos coloca disciplina, certo? Vai mortificando os desejos da carne, para que nós possamos, né, ser salvos, para que nós possamos ser, né, herdar a salvação, entrar nesse reino, o reino espiritual. Então o crente tem que ser espiritual, o crente tem que estar mais inclinado para as coisas de Deus, certo? Buscando mais a Deus, buscando neste mundo. Para quê? Porque quanto mais eu me inclino para as coisas de Deus, certo? Eu me inclino para as coisas do Senhor, eu vou me encher do Espírito Santo e vou refletir nesse corpo espiritual ou nesse corpo físico, para que as pessoas que estão aqui nesse mundo físico, desacreditado, doente, precisando, né, de ajuda espiritual, você vai estar cheio de Deus, porque você tem buscado primeiro as coisas do Senhor, você se enche e você vai ser usado por Deus para ajudar aquelas pessoas que precisam. Então, o foco é que eles estão em contrito. Eu digo porque quando eu determino algo para fazer para Deus, a carne, ela faz com que eu venha me inclinar, faz com que eu venha pensar no que eu tenho que fazer e quer me manter interdita. Quando eu vou ver, o tempo já passou e eu nem busquei a Deus e eu nem orei, mas era para ter orado tal hora, mas eu me interdi, porque a carne ela vai fazer de tudo. E é incrível que, assim como a palavra do Senhor fala em Provérbio, que há caminhos que parecem ser bom aos nossos olhos. Ser bom, uma coisa boa, inofensível, né? Mas o final é a morte. Por quê? A morte espiritual. Porque é uma coisa boa aqui no terreno, que você fica fazendo no mundo terreno, né? E daqui a pouco você está tão intertido que esquece do seu lado espiritual. Você precisa se alimentar espiritualmente, porque todos nós que estamos aqui no mundo físico, vai partir para a eternidade. E quando partir para a eternidade, você tem que estar preparado, mortificado, né? Suas obras da carne mortificadas para viver com Cristo. Então todos nós já passamos para a eternidade, certo? Então aí está aqui o nosso inimigo, só focando aqui nas coisas do reino terreno. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E o que é bom mesmo, que é o espiritual, nada de buscar o espiritual, porque você está ocupado. A Bíblia diz em Salmo, diz assim, que os ímpios e todos aqueles que esquecem de Deus serão lançados no inferno. Porque Deus não fez a gente só para a gente ficar nesse mundo físico. Não é para a gente ficar aqui e esquecer o lado espiritual, não. Né? Que o mais importante é sua vida com Deus. Porque você vai morrer, como eu também vou morrer. Não vamos deixar todo esse mundo físico. Então o que vale eu ficar juntando aqui tesouro na terra, quando eu morro não posso levar nada? Perdi meu tempo só focando nisso? E minha vida com Deus, como que tá? E quando eu me apresentar diante de Deus, como tá minhas vestes? Né? Porque aí, veja bem, quando a gente morre, você desliga desse corpo físico, morreu, enterrou, você vai se ligar com esse corpo espiritual para encontrar com Deus, certo? Então o que mais importa é você buscar o espiritual. Tem que estar em primeiro buscar o reino. E depois
né? As outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso que Deus está pedindo para a gente buscar primeiro as coisas de Deus. Porque é para lá que a gente vai voltar. Aqui é uma passagem. Você está passando aqui na terra uma passagem, tá? Porque aí depois morreu, acabou. Agora vai se encontrar com Deus. Agora, e outra coisa, as pessoas pensam que com Deus, quando você partir para o mundo espiritual, tem jeitinho brasileiro. Ah, chega lá e vou falar, Deus, me perdoa, deixa eu entrar. Não. A Bíblia diz que aqui, no mundo físico, a gente faz a nossa escolha. É você que escolhe onde você vai passar a eternidade. E no mundo espiritual, há leis que não pode ser, como que pode, revogada. Por causa de uma pessoa que não quis mortificar a carne, por causa de uma pessoa que não quis deixar seus atos errados. Então não adianta, quando você partir para o mundo espiritual, lá Jesus vai estar como um juiz, não como advogado. Ele vai estar como advogado aqui no físico, né? No mundo físico. Você pode fazer, né? A gente pode errar, falhar, porque a gente somos pecadores, certo? Mas nós temos todavia, assim, enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós temos um advogado. Nós se arrependeu de todo o coração, o Senhor nos perdoa. Mas quando você partir para a eternidade, não tem mais isso. A misericórdia é atribuída quando a gente está na terra, porque partindo para a eternidade vai ter acerto de contas, certo? E outra, partir com Cristo, você vai ficar no seio de Abraão, vai estar no lugar esperando, né? Ali no paraíso. Partindo sem Cristo, tem um lugar reservado, que é o inferno, esperando o julgamento para ser lançado no lago de fogo. As coisas são sérias. Não é uma questão de opção. Ah, mas eu quero viver assim, eu gosto de viver assim, não tem nada a ver, desde pequeno eu fui ensinada assim, eu vou morrer assim. Tudo bem. Só que quando você partir para a eternidade, você vai ver que as coisas são sérias. As coisas são muito sérias. Existe um mundo espiritual que é sério. Então, se você não leva a sério para mortificar as obras da carne que há em você, não vai ter reino de Deus para você. Vai ter morte eterna. E isso é muito sério. E que nós possamos, cada dia mais, colocar nossa carne, sabe, os desejos carnais na cruz. Na cruz. Por isso que as pessoas pensam assim, ah, Jesus morreu na cruz para me salvar. Sim, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas quando ele estava na cruz, ele estava mostrando um exemplo nosso, para nós. Quando ele estava ali morrendo, ali aos poucos, Deus quis emitir outra mensagem para a gente também. Que da forma que ele colocou o corpo físico ali, foi colocado o corpo físico ali dele para morrer na cruz, assim também nós temos que colocar, né, os nossos desejos carnais na cruz, crucificado. Muitas pessoas falam, ah, mas não precisa sofrer tanto, Jesus já morreu na cruz. Sim, ele morreu na cruz para nos oferecer, né, perdão. Mas ele quer que a gente tome a nossa cruz e siga. Ou seja, cruz é colocar seus desejos carnais em sofrimento, não alimentar, até que ele morra, até que ele aos poucos vai morrendo. Você vai buscando o reino, você vai orando, você vai se consagrando, vai jejuando, vai lendo a palavra, e os seus desejos carnais vai morrer, vai mortificar. Por isso que a Bíblia fala, mortificar, né? Para a gente mortificar as obras da carne. Ele vai morrer, então põe na cruz. O desejo de pecar, o desejo de mentir, o desejo de fazer muitas coisas erradas, põe na cruz, em sofrimento, sabe? Para que a nossa carne submeta à vontade do Espírito Santo de Deus, porque eles estão em contrito. Às vezes eu determino que eu vou orar tal horário. E eu estava desanimada, sentada ali, né? Às vezes assistindo com meu filho, tudo. Quando eu não estou nem com o objetivo de orar, então a carne está ali, às vezes tem coisa para mim fazer, eu fico adiando. Mas quando eu falo assim, eu vou orar, a tal hora eu vou orar. Quando eu determino que tal hora eu vou orar, a carne desperta em mim, olha só, o corpo físico, desperta em mim desejo de fazer uma coisa, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Começa a lembrar, você tem que fazer aquilo. E eu vou fazendo daqui a pouco, e o horário que eu determinei em buscar Deus. Você entendeu como que é a jogada da carne?
quer que você se ocupe, quer que você não tenha nem tempo para orar, nem buscar a Deus, só buscando dinheiro financeiro, em ser rico, em ser aquilo outro. Não estou falando que é pecado ser rico, certo? Mas nós temos que se dedicar primeiro às coisas do Senhor, depois às outras coisas, né? Verdade? Então a carne é desse jeito. Quer que a gente fique sobrecarregado, ocupado, que fala, ai, Deus entende, ai, eu vou dormir que eu estou cansado. E nada de buscar. E quando vier as opressão maligna de Satanás, você está fraco espiritualmente e vai cair nas artimanhas do mal. Porque no mundo físico, quem está nos influenciando, né, influenciando as pessoas que não têm a Cristo, é Satanás. No mundo espiritual, quem está me influenciando a buscar Deus é o Espírito Santo, certo? Então, para você que está preso com erro, preso às obras da carne, né, em bebida, em algo assim que eu não quero relatar, que cada um sabe onde está errando diante de Deus. O que tem que fazer para uma pessoa que não conhece a Cristo? Primeiro você tem que ir para uma igreja, se registrar, certo? No cartório do céu, se registra. Quando você chega lá na igreja e aceita Jesus como seu Salvador, né? E a oração é feita para Deus escrever seu nome no livro da vida. Você já vai ser registrado no céu, certo? Quando você é registrado no céu, o que agora vai fazer? Mortificar as obras da carne, para que eu possa viver em espírito e em verdade, agradando a Deus. Porque a carne, né, as obras, os prazeres desse corpo pecaminoso que nós temos, ele vai lutar para que eu não herde o reino do céu. Então haverá uma luta. Mas, porém, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a te libertar dos vícios, a te libertar daquilo que está impedido de você buscar o Senhor. Amém? Então, volta para o Senhor, aqueles que estão afastados, volta para o Senhor, corre, vai para a presença do Senhor. Não há tempo a perder mais. Tem que ser mensagem de despertar mesmo. Desperta aqueles que dormem espiritualmente, aqueles que não buscam Deus. Aí entra num sono espiritual e começa a praticar achando que é normal viver na carne, que não vai ter nada, sabe? Sendo que a palavra de Deus já está nos julgando, já está nos alertando. Olha, saia da carne, vai ter condenação, vai, busca o espiritual, vai buscar o Senhor. A Bíblia já nos ensina, a Bíblia já faz o julgamento para nós. O que a gente tem que fazer? Levar a sério, temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Então desperta, volta para o Senhor, amém? É uma palavra de despertamento. Nesses últimos dias o Senhor está me impulsando a despertar, amém? Desperta para viver o querer de Deus, porque Jesus está voltando. Todos nós aqui na terra temos um tempo, certo? Eu tenho um tempo, você tem um tempo. Se você fica só ocupado aqui na terra, ocupado e não buscando a Deus, de repente a morte nos surpreende. E é tão rápido, tem morte que é tão rápida, quando você se der conta, você já está no mundo espiritual, e aí? Sendo que você viveu só nas coisas da carne. Então, desperta, vamos fazer o querer de Deus. Jesus está voltando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seus olhos venham a ser abertos. E vamos mortificar as obras da carne. Vamos mortificar as obras da carne e se inclinar para as coisas do Espírito. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.